vista turístico. Sim. Vamos lá. Representa a confluência de três regiões, claramente três regiões, que é onde nós estamos, que é isso que Abrantes representa. Um lugar de encontro ao longo de séculos e séculos de história. A confluência de três regiões. A Beira, entramos no Vale do Tejo e olhamos e vemos o Alentejo, e olhamos ali para depois de Tramagal e começamos a ver o princípio de Alzira e a Ribatejana. Isto, a monumentalidade da paisagem em Abrantes é talvez aquilo que mais impressiona quem visita a Fortaleza e o Castelo de Abrantes. Eu não sou o Zé Armando Saraiva, mas de facto aqui percebe-se. Nós temos aqui se calhar uma visão a 70 km, a Serra do Banho, a Serra da Aire, o Alentejo e a linha do horizonte, e percebemos que há 5.000 anos esta parte, provavelmente nas conheiras ali da beira, muita gente terá trabalhado, escravos, a maior parte deles seguramente, sem qualquer dignidade na relação com o trabalho, mas depois percebemos a importância do ativo Tejo, a importância que o ativo Tejo representa para toda uma região, para todo um país, que une e que divide e que também aproxima o sul e o norte. E depois temos a percepção que, para lá daquela cordilheira aqui a norte, temos a Albufeira do Castelo de Bode, e que também é um dos grandes ativos distintivos do nosso território, e seguramente também será sempre um dos marcos mais exemplares do património natural, e não só, também da importância turística que Abrantes representa num território onde não está sozinho, porque aqui também se vê o Sardual, porque ali também é Ponte Sor, ali está o Gavião, ali está a Chamusca, ali está a Tomar, Orém, Torres Novas, Constância e todos aqueles que nos circulam, além estará a Chamusca, e portanto aqui percebemos de facto que nós só somos alguém quando estamos juntos com os outros, e isso é notável, parece-me. Abrantes, terra de tradição militar, um ponto estratégico de Portugal e cuja identidade ainda tem muito a ser explorada. No início do novo mandato autárquico, Luís Dias, vereador da Cultura, procurou explicar ao Mediotejo.net a sua visão para um projeto cultural abrantino, assente sobretudo numa rica e inovadora rede de museus. Quando nós começámos a construir esta cartografia cultural que hoje representa a rede de museus de Abrantes, naturalmente que nós estamos num lugar principal, num lugar de chamané, num lugar matricial, num lugar nuclear. Porque, de facto, para além de ter sido aqui, na Igreja de Santa Maria do Castelo, que em 1921 foi criado e depois em 23 foi construído o Museu do Lopo de Almeida, portanto é o primeiro museu de Abrantes, é aqui que de alguma maneira também está repercutido grande parte dos episódios mais notáveis da história de Abrantes. E foi a partir daqui, neste arco enorme de idade, que vai desde a pré-história até à época contemporânea, que nós idealizámos aquilo que hoje se veio a consolidar já como esta rede de museus de Abrantes, em que incluímos aqui a Igreja de Santa Maria do Castelo, mas não podemos deixar de incluir, portanto, para além do Panteão de Almeida, onde nós estamos, o Museu Metalúrgico Duarte Ferreira, o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte e amanhã o Museu de Arte Contemporânea com a coleção Chartas de Almeida. Para além de toda uma cartografia cultural que se faz pela cidade e que faz parte de todo um percurso, de toda uma narrativa historiográfica, museográfica, enfim, que está neste momento a ser trabalhada e que será apresentada como um produto turístico altamente distintivo do ponto de vista do património cultural material de Abrantes. Valorizar Abrantes mais do ponto de vista do turismo militar, deste tipo de cultura, algum projeto dessa natureza? Nós estamos integrados e temos conversado, quer com a Associação Promotora aí do Turismo Militar, quer com o próprio Governo, quer com todas as dinâmicas do turismo militar, e estamos particularmente atentos a tudo isso, porque obviamente nós fazemos parte dessa mesma história militar e essa expectativa estratégica tem sido falada e abordada até pelos próprios militares instalados hoje em Abrantes. E estamos nos roteiros do turismo militar. Há muita coisa para fazer e agora tivemos aqui um exemplo claro daquilo que representa, por exemplo, os próprios episódios da história militar ligados à Batalha de Aljubarrota. Já falámos, inclusive, com a própria fundação da Batalha de Aljubarrota, mas não é só isso. Há muito mais para fazer a reboque do turismo militar e nós sabemos que estamos aqui na cidade mais central de Portugal, mas, sobretudo, numa cidade que teve sempre uma expectativa estratégica de confluência em relação àquilo que hoje
se constitui como um dos principais polígonos militares de Portugal, com Tancos, com Tomar, com Santa Margarida e naturalmente com Abrantes. Relevante daquilo que é decisivo para a estratégia cultural de Abrantes e que desde 2015 temos vindo a fazer e procuramos desde 2014 ter uma agenda cultural regular com a multiplicidade de manifestações artísticas que devem ser repercutidas por todo o território, na oferta aos públicos, na criação e na cativação e na própria qualificação dos públicos. É exatamente este edifício altamente emblemático do arquiteto Rogério Viz da Torreguia, também ele arquiteto da Gulbenkian em Lisboa, que é o Teatro São Pedro, que infelizmente, desde há uns anos esta parte está encerrado, aí por vicissitudes de desencontros entre os antigos proprietários e a autarquia. O município de Abrantes teve a oportunidade de adquirir o edifício, já temos o projeto de requalificação aprovado e, portanto, se tudo correr bem, seguramente nos próximos meses, que eu espero que seja antes dos 75 anos do Cine Teatro São Pedro, que é em fevereiro de 2024, espero que nós possamos devolver definitivamente o Cine Teatro São Pedro à comunidade e ao fim e ao cabo servir aquilo que foi a sua função social durante décadas, que foi o usufruto de programas, de projetos, de produtos culturais para a comunidade, com a comunidade, e que, se tudo correr bem, terá aqui mais um dos seus ex-libris culturais neste mapeamento, neste ecossistema cultural que temos vindo a falar aqui ao longo desta tarde. O que nós pretendemos era de alguma maneira também já oferecer aquilo que nós pretendíamos. Nós queremos ter uma oferta cultural diversificada, tínhamos uma programação regular até o momento do encerramento do Cine Teatro São Pedro, tínhamos uma programação cultural que chegava a diferentes públicos, desde os mais pequenos, naturalmente, à atratividade daqueles que vinham de fora, à semelhança do que acontece, por exemplo, com o Teatro Virgínia, ou com o Teatro agora Municipal de Orem, ou também com o Teatro de Tomar, mas aquilo que pretendemos é novamente devolver ao público, aos nossos agentes, também aos agentes culturais locais, aquilo que o Cine Teatro São Pedro, neste caso o Teatro São Pedro, ofereceria. Nós tínhamos cinema comercial até há muito pouco tempo, infelizmente por força da pandemia, mas também por força de um desencontro com a entidade que era gestora daquele espaço, não foi possível continuar com o cinema comercial. Este espaço estará disponível para cinema, este espaço terá naturalmente todas as condições para exibir cinema, não o cinema comercial como nós o conhecemos hoje, porque acaba por ter uma realidade de segunda a domingo regular, que provavelmente terá que ser exercida num outro espaço, e temos também o multiusos que está a ser projetado e que requalificará o antigo mercado, mas naturalmente que aquilo que pretendemos fazer é exatamente transformar um centro cultural de excelência, porque é isso que ele é um espaço uma obra de arte da arquitetura portuguesa contemporânea e, sobretudo, dar-lhe aqui o seu devido valor junto da comunidade, que infelizmente não foi possível dar-lhe a continuidade que nós pretendíamos desde a atual gestão. Aquilo que nós pretendemos é exatamente devolvê-la aos talentos e às expressões artísticas e transformá-la aqui num laboratório de experimentação artística, que será, se tudo correr bem, a partir do segundo semestre de 2022, portanto já a partir de junho, devolvida aos nossos talentos, aos talentos da região, e capitalizar os outros equipamentos culturais que neste momento temos vindo a edificar em Abrantes, e portanto a tal cartografia cultural também da qual fará parte o antigo quartel dos bombeiros, a atual quartel municipal de arte contemporânea de Abrantes, e também, porque não, a própria residência do comandante, que hoje é uma residência artística e literária para muitos daqueles que visitam e que escrevem e que pintam Abrantes, enfim, nas artes plásticas. Já que passámos por este espaço, qual é, na sua opinião, o papel que o município deve ter no apoio a talentos locais, a projetos culturais locais? Qual deve ser o papel do município? Nós temos desde há uns anos esta parte, um programa de apoio a coletividades, ao tecido associativo, que é o FIN Abrantes, que é um programa que todos os anos encerra em si centenas de milhares de euros de apoio à atividade irregular do tal tecido associativo.
Este ano tivemos um reforço significativo, portanto foram mais de 900 mil euros dedicados inclusive até à própria infraestruturação e à aquisição de viaturas para o tecido associativo. Mas aquilo que nós pretendemos fazer é exatamente no próximo ciclo governativo criar aqui um fundo de apoio à criação artística, onde estes espaços também terão este espaço como o Quartel terá o seu se calhar fator decisivo no caso de experimentação, no qual o laboratório de atividade criativa de respeito, e termos programas dirigidos especificamente para artistas, para projetos individuais que vão para além do próprio programa de apoio a coletividades. Sei lá, projetos como o Festival Nacional de Teatro Especial, do CRIA, é um festival que tem uma singularidade tremenda, mas que não pode estar só alicerçado num apoio pontual que o município de Abrantes dá para este festival. Não, tem que ser mais musculado. A própria existência de criadores locais, de pessoas que por si só, por seu talento, devem ser apoiados, e nós procuraremos dar esse apoio ao longo dos próximos 4 anos, através, obviamente, de programas que não belisquem o erário público e que sejam estruturados e que de alguma maneira também valorizem a qualidade artística dos nossos. Com a coleção Chartas de Almeida, estamos neste momento preciso, para além da requalificação do edifício, que está a ser feita sob a orientação do arquiteto Vítor Mestre, e também continuamos a trabalhar com os escultores Chartas de Almeida, estamos a trabalhar neste momento já na construção do guião museográfico e na programação que estará associada à requalificação aqui deste imóvel, e portanto fará parte deste projeto maior de requalificar, reabilitar edifícios de elevadíssimo valor patrimonial para uma função social específica, neste caso do ponto de vista museal, e transformá-lo aqui mais num espaço de visita no Médio Tejo, e também ir alimentando a própria rede de museus do Médio Tejo e tudo aquilo que serve para valorizar a região, para valorizar a cidade, para valorizar uma cidade no coração de Portugal, a cidade mais central de Portugal, aqui no Médio Tejo, no coração da Estrada Nacional 2, onde estamos ligados a muitos projetos de programação cultural em rede, e naturalmente que este será mais um dos elementos decisivos, a par com, por exemplo, o Jardim do Castelo, que está aqui ao lado, que é um dos jardins históricos de Portugal e que também marca aqui a paisagem e a importância das pessoas e dos lugares na história de Abrantes e naturalmente aqui na história da região. Este Museu Chartas de Almeida, que tipo de exposições terão patentes? Neste caso, para além da doação do próprio escultor, que foi doada ao município em devido tempo, já há uns anos esta parte, e terá, para além da exposição das peças da coleção, será sobretudo dedicado às questões mais ligadas a uma matriz escultórica e arquitetónica, mas serão exposições de arte contemporânea. Sentimos confortáveis, sentimos que estamos num espaço de liberdade. E aqui eu acho que é um espaço de liberdade tremenda que está aqui, de acesso ao conhecimento, ao fundo local, àquilo que é o trabalho de jornalistas, também é muito importante porque é aqui que também está aqui devidamente armazenado. Temos um repositório digital imenso, hoje temos um repositório digital muito importante nas redes sociais, através de ferramentas digitais de acesso a tudo aquilo que nós vamos produzindo em termos de conhecimento em Abrantes, que vai muito para além do nosso fundo local, da nossa política de edições municipais, mas sobretudo tem que ser um espaço em que as pessoas se sintam bem, em que tenham livre acesso a tudo, que não haja qualquer fronteira e que também não haja impedimento nenhum, que sejam críticas em relação ao normal funcionamento de qualquer exercício de programação, seja ele cultural, seja ele o que for. Aproveitando o facto de estarmos numa biblioteca, Abrantes tem tido nos últimos anos um festival de filosofia, ganhou algum nome. É um festival para manter, é para continuar? O que é que me pode dizer? Nós quando começámos com o Festival de Filosofia, pensámos desde logo, na altura com o Clube de Filosofia de Abrantes, um grupo de amigos, uma entidade que nos procurou para criarmos aqui um produto cultural diferenciador, e pensámos logo exatamente nisso, que era algo que tinha alguma singularidade, que procurava também um público específico, abordando temáticas que fossem suscetíveis de ser interpretadas por qualquer cotidiano, e aquilo que nós procurámos fazer
foi, excetuando naturalmente o ano da pandemia, realizámos 2 edições normais do Festival de Filosofia de Abrantes. Tivemos uma edição que não foi possível realizar. Depois voltámos para uma edição digital. No ano passado voltámos a criar, já com um novo figurino do Festival de Filosofia, e naturalmente que em 2022 voltaremos a realizar o Festival de Filosofia de Abrantes, que tem sido bastante, enfim, granjeado de comentários laudatórios em relação a tudo aquilo que temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos, e procuramos efetivamente que o Festival de Filosofia também seja um encontro anual de pensadores e, sobretudo, de pensadores que nos impliquem o tal sentido crítico. Por exemplo, quando estamos a fazer um grande investimento do ponto de vista cultural e a reboque de muitas das manifestações artísticas que temos vindo a falar ao longo desta tarde, também nos ajudem a perceber se os caminhos que estamos a calcorrear são os mais certos ou os menos seguros. E de alguma forma a nossa estratégia, a estratégia que hoje alicerça não só o programa de ação política, mas também os nossos instrumentos de planeamento, mas também aquilo que é o nosso plano de ação, a nossa Agenda 21 da Cultura e outras, incluindo a do turismo também, e até de outras áreas de intervenção, enfim, social e económica, são muito discutidas e são muito observadas naquilo que se diz no Festival de Filosofia. Portanto, é uma aposta para continuar. Em novembro de 2022 voltaremos a realizar o Festival de Filosofia, nos moldes de 2021, e voltaremos a contar com a sociedade civil, com as escolas e, se tudo correr bem, também com os conselhos vizinhos, porque foi isso também sempre uma das principais inovações deste festival, foi trazer a esta praça do pensamento também aquilo que os conselhos vizinhos nos traduzem aqui para este universo da arte do pensar. Está tudo bem, traguei aqui. E uma das coisas muito importantes quando entramos no MI é perceber que estamos no Convento de São Domingos. O Convento de São Domingos, que é um espaço, como disse, de culto de outrora, mas algo que teve muitas funções sociais ao longo da sua história, que está aqui repercutido neste friso cronológico que nós construímos aqui no museu. E pronto, é um espaço que convida, é um espaço que tem esta lógica de qualquer pessoa pode visitar o convento, e aquilo que nós pretendemos fazer é que a mediação cultural seja decisiva na apropriação do espaço. Pronto, este é o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, é a última peça desta geografia cultural. Como digo, há núcleos museológicos que serão instalados, por exemplo, no PECO, a Casa Típica, que visam também capitalizar as questões da etnografia, as questões das imaterialidades ligadas ao folclore, ligadas à gastronomia, ligadas às diferentes geografias, seja ela no Bem Posto ou no Soto, onde as atividades económicas eram completamente distintas na forma como as pessoas se relacionavam com a terra, mas sobretudo que haja aqui um pensamento de lugar, de afirmação de identidade, da singularidade das diferentes identidades locais, mas sobretudo que nós preservemos todo o património cultural, material ou imaterial e natural, e que sejam devidamente estudados, refletidos em múltiplas plataformas de conhecimento, desde as ferramentas digitais à biblioteca, e que depois isso seja também apresentado aos diferentes públicos, seja através de serviço educativo, seja através de produção de conhecimento, seja independentemente de ser uma edição local ou não, mas depois que seja também um produto turístico, uma experiência imersiva, uma experiência integrada, e que também seja estruturado nas múltiplas redes onde nós estamos, desde o Turismo Portugal, ao Turismo do Centro, à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, à Arte em Rede, à TAGOS, através da Associação de Desenvolvimento Local, como por exemplo um projeto extraordinário que está a ser construído no âmbito dos caminhos literários, na construção de um território literário à volta de nomes como António Boto, ou Gil Vicente, ou Camões e outros que por cá passaram, mas de tal maneira que também façam com que as pessoas se apropriem dos nossos lugares, nos visitem pelo aquilo que nos distingue, pela diversidade que nos caracteriza e sobretudo pela riqueza e natureza das pessoas que vivem este território. Como digo, vai para além do café. Obrigado. Obrigado, eu. Que traduz não só o nosso património imaterial muito ligado às questões da nossa doçaria, a palha de Abrantes, a broa e a deslada, elementos altamente identitários da doçaria abrantina,
que obviamente depois traduzem em outras riquezas como o azeite, como o vinho, como naturalmente os nossos pratos, a nossa gastronomia, desde os peixes do rio às questões mais ligadas, por exemplo, à tradição, e isso é decisivo para a cultura de Abrantes, o relançar de tradições, como por exemplo tem sido feito nas Mouriscas, com as artes de entrelaçar, ligadas à fileira do azeite, com as séries e os capazes, e uma refundação do artesanato que estamos a fazer agora com as artes e ofícios do Ribatejo Interior, com Abrantes, Constância e Sardual, para que os nossos artesãos possam ter formação e até renovar-se e, enfim, renovar a sua própria identidade do produto e dar-lhe aqui um design de produto adequado, mas depois ligados, por exemplo, às questões da cidade florida e como é que nós recuperamos uma tradição tão nobre do século XX, da primeira metade do século XX, e como é que nós traduzimos agora nos nossos universos cotidianos, mas também dizer que coisas ligadas, por exemplo, à confraria do bucho e das tripas, ou a algo tão singular como a própria natureza que se trabalhava, enfim, estas artes gastronómicas no Pego, ou nas Mouriscas com as passas fritas, como é que nós capitalizamos isso tudo como produtos? E isso tem tudo a ver com a última pergunta que decorre da matriz associativa e como é que nós nos relacionamos com o próprio tecido associativo. Para além, obviamente, do programa do FINAbrantes, nós temos que falar aqui em linguagens comuns e a estratégia parte muito daquilo que é verdadeiramente identitário nas múltiplas identidades que existem aqui num território tão grande quanto a Ilha da Madeira, com 714 km², que reúne aqui 3 regiões, tem aqui 2 ativos enormes, o Tejo e o Zeza, 3 regiões, Alentejo, Ribatejo e Beira, e sobretudo como é que isto tudo cria produto cultural. A ideia de criar produto cultural tem que ser muito alicerçada naqueles que de alguma maneira são ferramentas da dinâmica social, são ferramentas da nossa comunidade, e o tecido associativo é decisivo nisto. É muito difícil valorizar o bucho e as tripas sem a confraria hoje do Pego, mas também sem as tascas, sem as tabernas de outrora e sem o saber fazer daqueles que um dia introduziram o bucho e a tripa na alimentação como se fosse ou a miga, as famosas migas carvoeiras do Pego, ou as passas fritas das Mouriscas. Temos que ouvir as pessoas, enfim, fazer aquilo que estamos aqui a fazer hoje, porque também perpetuar aqui as tradições orais e a memória oral, e isso é impossível fazer-se sem as nossas juntas de freguesia, sem o nosso tecido associativo, sem as nossas pessoas, porque eles são chave mestra daquilo que é a nossa história e daquilo que são as nossas memórias e sobretudo daquilo que será o nosso futuro. Fizemos uma viagem muito interessante pela cultura de Abrantes, acho que explicou bastante bem a sua visão, mas de uma forma mais simples. Qual é a visão deste Executivo e de sua, como vereador da Cultura, para um projeto cultural em Abrantes? O nosso projeto cultural está alicerçado numa estratégia. Está alicerçado numa estratégia que está repercutida num documento ainda interno, que é a Agenda 21 da Cultura, que foi beber muito daquilo que tem sido o exercício político dos últimos anos, portanto é um projeto de continuidade, mas é um projeto que se alicerça muito em 3 ou 4 vetores fundamentais. Naturalmente a questão da formação dos nossos públicos, dos nossos ativos, daqueles que de alguma maneira ponteiam o tecido cultural local, o tecido associativo, de alguma maneira aqueles que não têm uma apetência particular por estes projetos e que devem identificar-se com eles como se fosse um outro qualquer projeto, como um jogo de futebol ou como uma outra qualquer enfim, função de vivência cotidiana. E depois há aqui toda uma dimensão também de valorização do património, e esta questão que eu há pouco repercutia da construção de uma carta do património é algo que é decisiva para nós, desde os bens insubstituíveis àqueles mais fungíveis, desde as questões ligadas à cortiça, ao azeite, à indústria da cal, mas também à doçaria, à nossa gastronomia e tudo aquilo que de alguma maneira também é representativo do cotidiano de um povo. Mas depois, naturalmente, estas questões mais materiais, desde este ecossistema cultural que tivemos a oportunidade de ir visitando hoje, mas também dizer que há toda uma dimensão de relação com o território onde nós habitamos e com o qual nós convivemos, que é decisiva para a afirmação de Abrantes como cidade mais central de Portugal, como ponto de confluência de regiões, mas sobretudo ponto de contacto entre tantos povos que têm construído a história ao longo destes séculos. Portanto, o projeto cultural é muito alicerçado na memória, na materialização de muitos projetos que visam a requalificação de muitos, muito edificado, mas sobretudo muito alicerçado
nas pessoas, na qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, também fazer com que haja uma apropriação cada vez maior daquilo que uma cidade média como Abrantes representa, por exemplo, na vida da Cláudia, na minha, na vida de quem nos ouve agora e, sobretudo, na vida de quem nos lê e de quem nos visita. Nós vamos fazer aqui muita coisa. Nós, do ponto de vista cultural, vamos explorar lugares improváveis. Vamos levar cultura ao abrigo de projetos como a Arte Andante, que eu não falei, ou a Menina Dança, ou o projeto dos Largos e Coretos, que eu também não falei. Vamos continuar a democratizar o acesso e a fruição a produtos e a programas culturais por todo o território, cada vez com mais regularidade, porque já o estamos a fazer desde, no mínimo, 2014. E vamos continuar a levar a cultura a todos os lugares para que todas as pessoas tenham acesso a isso. E aquelas que não tiverem, tenham a oportunidade de vir desde Val das Mós, do Soto ou das Mouriscas ou de Serras, poder assistir a espetáculos em locais tão bonitos como este, o claustro exterior do Convento de São Domingos, ou dentro do Convento de São Domingos, ou no Cine Teatro de São Pedro, ou na Sociedade Artística Tramagalense, ou até, porque não, na Sociedade da Bem Posta, que tem uma sala de espetáculos maravilhosa e aquelas pessoas merecem tudo.